Quando fazemos a meditação do chakra e aumentamos sua energia, a frequência dos chakras inferiores aumenta? Então, quando as ondas cerebrais descem, todas essas ondas acabam se cruzando no meio? E quando atingimos as ondas cerebrais gama, isso significa que todo o corpo também está em ondas gama ou em frequência gama? Obrigada. Em primeiro lugar, vocês notarão que eu nunca uso a palavra chakra. Eu poderia usá-la, mas eu prefiro não usar, porque muitas pessoas associam seu passado a isso. Para outros, quando eles ouvem essa palavra, eles pensam que é apenas um disparate espiritual e não querem ouvir mais nada. Vocês sabem, as pessoas colocam pedras em seus centros de energia, pensando que isso vai curá-las. Sinto muito, mas se você colocar a sua atenção no centro de energia, vai funcionar muito melhor. Mas o que acontece com a questão das pedras é o efeito placebo, nada mais. Serão os 3 primeiros centros de energia prejudiciais à saúde? Não, eles não são prejudiciais à saúde. Esses 3 primeiros centros de energia são os de sobrevivência. E se você quer que uma espécie possa existir e se perpetuar, você tem que fazer da procriação algo prazeroso. E é esse prazer que sentimos ao procriar que nos leva a fazê-lo. Se o segundo centro de energia está relacionado ao consumo e também à segurança, então é normal que você se sinta seguro quando tem um teto e algo para comer. Este centro está em equilíbrio. Isso significa que o consumo de comida também pode ser agradável. Quando você está enfrentando dificuldades em sua vida e quer superá-las, você precisa de energia para se levantar e sair da cama. É aqui que você usa o seu terceiro centro de energia. Esses 3 primeiros centros consomem muita energia e eles retiram essa energia de seu campo de energia vital. É um gasto da força vital do seu corpo. Esses 3 centros podem ser facilmente equilibrados, porque para a maioria dos organismos, se você estudar as espécies na natureza, elas têm respeito pelo acasalamento, tanto em relação à reprodução quanto em relação ao seu comportamento em geral. As espécies da natureza se certificam de não ultrapassar um certo consumo excessivo. Elas são perfeitamente equilibradas. Elas não vão de um extremo a outro. Elas não comem nada além do que elas realmente precisam. As espécies da natureza não vivem em abstinência por um tempo e depois atacam. Elas não têm esse tipo de polaridade. A polaridade oscila de um lado para o outro e, finalmente, chegamos ao centro. O terceiro centro é realmente o teto do ego, é o poder. Você pode encontrar símbolos do ego nos livros, como por exemplo em O Senhor dos Anéis. O anel representa o poder. Jogar fora o anel significa abrir mão desse poder por algo maior, como o amor, por exemplo. É o amor que tem a maior frequência. Cada um desses centros, portanto, tem sua própria frequência. E cada frequência carrega informações. A frequência energética tem uma intenção, e quando a energia se move para qualquer um desses centros, os sistemas do corpo começam a mudar. Quando o primeiro centro é ativado, porque existe energia, a energia ativa o cérebro deste centro. A energia produz uma atividade mental dentro desse centro, pois a consciência ou a energia que circula pelo tecido neurológico produz atividade mental. A atividade mental é o resultado da ativação do tecido neurológico. Então, quando o primeiro centro é ativado, ele possui a sua própria atividade mental. Cada vez que um centro diferente é ativado, há um nível diferente de consciência, portanto, uma intenção diferente. O que acontece quando a energia atinge o quarto centro? Neste momento, você não está mais no consumo. A energia aumenta. É o portal que nos conecta à nossa divindade. O fato de se conectar a ele, colocando a sua atenção, não só cria a coerência, mas também faz com que um monte de hormônios sejam liberados. 1.400 agentes químicos diferentes começam então a
reparar e a curar o seu corpo. Quando você sente gratidão, amor ou liberdade, essa é outra frequência, porque aqui você se preocupa com outra pessoa. É aqui, neste centro, que começa o altruísmo. Abaixo dele está o egoísmo. Mas você consegue ativar este quarto centro? Você pode ativá-lo antes de fazer amor com alguém? Então você acha que isso é possível? Agora você faz isso se doando ao outro. Sua consciência é diferente de quando ela provém do primeiro centro. Vocês entenderam? Então, quando vocês se unem e há amor genuíno, vocês farão isso de outra maneira. E quando você faz dessa maneira, há uma incrível troca de energia. Essa energia se eleva, ela se completa e se amplifica. Não como no caso oposto. Uma imensa quantidade de energia reside no primeiro centro. Quando a energia pode se mover para o segundo centro, porque você se sente seguro, e quando você se sente seguro em seu ambiente externo, o seu corpo está em homeostase. Você pode metabolizar, secretar e eliminar. Todas essas funções biológicas ocorrem no segundo centro. Quando você não está mais em segurança, porque há uma ameaça ou um perigo, então seu ambiente se torna perigoso. De repente, seu sistema nervoso autônomo consome tanta energia quanto ele pode consumir, porque é assim que ele poderá defender e cuidar do corpo. Nesse momento, você é um objeto material dentro do espaço e do tempo. Existem muitas pessoas cujos pensamentos e emoções colocam a maior parte de suas energias para os 3 primeiros centros. A incoerência criada no cérebro e as emoções bloqueadas nos 3 primeiros centros pode durar anos. A força de pensar, emoções inconscientes são condicionadas. São os pensamentos armazenados sob forma de energia em um desses 3 centros inferiores. Se você está vivendo no mundo da sobrevivência, será necessário um tremendo esforço para abrir seu coração, porque isso vai contra os genes de sobrevivência. Quando você sobrevive, você não quer abrir seu coração, porque você se tornará uma presa, você ficará vulnerável, você não conseguirá ficar parado, fechar os olhos e entrar em seu interior. Tudo isso vai contra o fato de abrir o seu coração. O fato é que só não é apenas o bom momento para fazer tal coisa. Nesse estado, as pessoas se concentram na matéria. Portanto, mover a energia para o seu coração funciona. Há 10 anos atrás, quando eu estava fazendo minhas pesquisas, eu revisei todas as pesquisas efetuadas. Uma vez que a energia atinge o coração, ela atua como amplificador. Assim que ela chega ao coração, a energia sobe para o cérebro. Ela vai até a porta do tálamo, diretamente para o cérebro, que então começa a se tornar mais coerente. Nós temos scanners cerebrais de pessoas que estão em supercoerências, um nível muito alto de coerência em seus cérebros, porque quando elas movem a energia para os seus corações, o cérebro recebe igualmente mais energia. E aqui está a parte divertida. A energia que nós medimos em seus cérebros se encontra em onda delta. Em seguida, ela muda para a onda teta, depois para a onda alfa e depois para a onda beta. Depois beta alta frequência e finalmente gama. É um cérebro perfeitamente organizado. Eu descrevi este modelo porque a maneira como vocês o descrevem não funciona totalmente. Estávamos analisando scanners cerebrais hoje de manhã. Quando você vê uma pessoa relaxada fazendo este trabalho e se rendendo totalmente, isso ativa o sistema nervoso parasimpático, o sistema nervoso do crescimento e da cura, o sistema nervoso de relaxamento. Algumas pessoas estão conectadas ao sistema nervoso simpático durante toda a vida e nem sabem disso. Estão acostumadas a ser assim. Quando você começa a relaxar, a se abrir, a se conectar a essa energia, porque você presta atenção a ela, seu sistema nervoso começa a desacelerar. Quando você começa a obter essas ondas cerebrais alfa-organizadas ou ondas cerebrais teta baixas, você perde algum nível de consciência. Isso abre a porta do tálamo. Essa porta se fecha quando estamos no estado de sobrevivência, mas conforme você relaxa, ela se abre. Você se abre e o sistema nervoso parasimpático carrega essas ondas cerebrais teta coerentes.
essas ondas se organizam, elas seguem umas às outras perfeitamente no ritmo. Em seguida, elas mudam para o modo alfa e finalmente para a onda gama. O corpo está tão relaxado que ele pode se encher de energia. E quando o sistema nervoso simpático entra em ação e que a porta se abre, o cérebro está em ondas cerebrais gama. Agora, eu gostaria que você entendesse o quanto essas ondas gama são elevadas. Se pegássemos um grupo de pessoas, como este aqui, desta sala, e medíssemos sua visão, sua inteligência ou mesmo suas enzimas pancreáticas, pouco importa o que medimos. Em todas as pessoas dentro desta sala, nós poderíamos ver esta curva chamada curva Z. A curva Z parece uma montanha simétrica. Se você traçar uma linha no centro desta montanha, nós chamamos isso de a norma. É aqui que se situa a maioria das pessoas, porque o topo está situado no meio da curva. Isso significa que a maioria da população se situa dentro da norma. E se você traçar uma linha no meio para dividi-la em dois, você veria a maioria da população, que é cerca de 68% da população, se situar ou em um nível acima ou em um nível abaixo. Isso significa que mais de 60% da população está situada no meio. O nível acima, encontramos cerca de 12,5% das pessoas que têm uma vida melhor do que aquelas que estão na norma, ou seja, no meio da curva. E um ou dois níveis abaixo, encontramos pessoas que levam uma vida entediada, de qualidade inferior. A 3 níveis de distância do centro, se situa cerca de 2% da população. A curva desce porque nós encontramos cada vez menos pessoas à medida que nós nos afastamos do centro. Aqui estamos falando de pessoas com uma vida excepcional ou pessoas que têm uma vida completamente degradada. Esses 3 níveis juntos, não importa o que nós medimos, correspondem a 99,7% da população. Isso significa que 99,7% da população se situa entre esses 3 níveis padrão, que seja acima ou abaixo da norma. Quando fazemos os scanners cerebrais, nós usamos as cores azul e vermelho. Azul significa muito baixo e vermelho significa muito alto. Quanto mais a cor é aparente, mais longe nos afastamos. Temos os meios para medir e ver tudo isso. Nós temos 3 níveis, acima e 3 níveis abaixo, o que representa 99,7% da população, mesmo quando medimos as ondas gamas. Portanto, nossos participantes se situam a quase 200 níveis de distância da norma. Adicione mais 197 níveis suplementares e a curva ficará mais longa e se torna cada vez menor. Só que isso diz respeito apenas a uma pequena porcentagem da população. Imagine a quantidade de energia que está armazenada em seus cérebros. E isso não se trata de um caso isolado. Vimos ainda melhor 200, 300, 400 ou 500 níveis de distância da norma. Agora, a energia do primeiro centro é como uma energia enrolada em si mesma. E quando você faz a respiração contraindo os músculos de baixo, você desenrola essa energia fenomenal. E quando ela se desenrola, se desfaz, toda essa energia que remonta vai se tornando cada vez mais intensa. Isso se deve ao fato de ela passar através de diferentes frequências. Uma vez que ela chega ao cérebro, sendo que a ativação do sistema nervoso simpático impulsiona essa força vital que você usa para fazer um filho, em vez de sair, ela se redireciona para cima. Isso representa uma quantidade de energia enorme, uma tremenda quantidade de força vital subindo para o cérebro. Nesse ponto, a pessoa se torna superconsciente. Você não verá esses 200 níveis fora da norma na maioria dos estudos feitos em neurociência, porque está muito fora da norma. Mas nós medimos e fizemos isso tantas vezes que podemos até prever quando isso vai acontecer. Nós olhamos para as ondas cerebrais teta coerente de uma pessoa e quando vemos isso, sabemos que esse tipo de onda vai se impulsionar para as ondas gama. Nós estamos acostumados a ver isso. Sabemos que esta pessoa é tão coerente e suas ondas são tão harmoniosas que sua frequência vai aumentar cada vez mais. É exatamente assim que funcionam os centros de energia. São frequências que se juntam a outras frequências. Então, quando você abençoa seus centros energéticos, colocando sua atenção em torno
desses centros, não apenas você cria coerência, mas você conecta esses centros energéticos entre eles. O próprio ato de se tornar consciente, conectando, alinhando e sentindo a energia que se move, instala um novo circuito neurológico que permitirá que a experiência se reproduza automaticamente. E conforme você abre essa via, a energia começará a se mover com mais facilidade. No que diz respeito à energia bloqueada, você sentirá uma certa sensação em seu corpo. Você sentirá isso como uma queimação no estômago, ou como se você estivesse com o coração pesado. É o corpo que está fora de equilíbrio, e você pode sentir isso. Eu ouvi falar sobre isso no jantar de ontem à noite. Os chefes de equipe diziam: algumas pessoas da minha equipe nem sabem quais são suas emoções. Elas não conseguem nomear o que elas querem fazer, ir embora do corpo delas. Elas não sabem qual emoção está sentindo. Eu disse a eles: esqueçam a emoção. Pensem mais no que elas sentem quando a emoção passa por elas. Elas sentem azia? Elas sentem o coração pesado? Elas sentem dor? Elas se sentem esquentar? Pouco importa o que seja, tentem encontrar qual é a sensação que sentem. Quando você tem um conjunto de sensações em seu corpo, do tipo como quando você está irritado, quando você está com calor e o seu coração está acelerado, o acúmulo dessas sensações ou sentimentos é o que chamamos de emoção. Agora você pode nomear essa emoção. Raiva, frustração, tristeza e etc. Nós damos nomes às emoções, mas elas são apenas sensações fisiológicas do corpo que sinalizam que o corpo não está mais em equilíbrio. Então, quando toda essa incoerência começa a se ordenar, quando ela se torna coerente, ela permite que a energia bloqueada alcance o centro superior e depois ela vai para o centro mais acima ainda, e assim por diante. E quando esses centros são alinhados e conectados corretamente, você obtém um corpo coerente, em plena saúde. Muitas das pessoas que fizeram a meditação de bênção do centro de energia podem ser encontradas nesta sala. Elas se recuperaram de todos os tipos de condições físicas para as quais os médicos não tinham solução. Pessoas que tinham infecção crônica de bexiga ou um câncer de próstata, não importa qual condição situada em um dos 3 primeiros centros energéticos, um cisto ovariano, outro tipo de tumor, a energia começa a circular e o equilíbrio volta a esses centros graças à respiração que perturba essa energia. À medida que a energia se desdobra, ela se reverte em energia pura, implorando apenas para voltar de onde ela veio, isto é, para o cérebro, como pensamento. E o medo que foi armazenado no corpo pode se transformar em liberdade em menos de um segundo. Você sentirá a energia fluindo. Quando tudo isso é bem feito, as pessoas às vezes desmaiam. Já aconteceu comigo várias vezes. Então, essas pessoas sobem no palco e dizem que desmaiaram. Eu digo a elas que eu as avisei. Isso significa que elas estão fazendo o processo corretamente. E sim, é uma grande quantidade de energia. Eu vejo um flash de luz e não consigo me lembrar de nada. É apenas a energia subindo ao cérebro. No início, isso assusta as pessoas, porque elas perdem o controle. É um enorme jato de energia impulsionado para o cérebro. Seu corpo se adaptará, porque será capaz de canalizar uma frequência mais alta. Mas na primeira vez, isso assusta muita gente, porque é pura energia em movimento. Portanto, as ondas gama ocorrem quando uma imensa quantidade de energia é liberada dentro do cérebro. Isso também acontece, às vezes, quando você abre seu coração. Podemos ver explosões de ondas gamas ocorrerem quando eu pronuncio certas palavras enquanto nós fazemos uma meditação. Os neurocientistas podem dizer a vocês que quando eu digo certas palavras, nós podemos ter ao menos 14 pessoas que têm seus cérebros girando em ondas gamas ao mesmo tempo, porque elas associam essas palavras, e é exatamente isso que eu quero que elas façam. É uma alavanca. E, através de nossas pesquisas, nós estudamos qual é a melhor forma de nós nos comunicarmos. Mas construir um modelo com as ondas gamas e as outras frequências como posso dizer, você teria mais facilidade para entender tudo isso olhando para o
espectro eletromagnético. Todo o espectro eletromagnético, desde a menor onda de rádio até as ondas gama e as ondas cósmicas, colocando na vertical, isso é o que mais se aproxima das frequências que o corpo processa dentro desse centro de energia. As baixas frequências aqui, então, elas se aceleram cada vez mais e mais até o alto. De qualquer maneira, não há correlação linear. Você tem que ver isso como o movimento da energia. Os mais lentos correspondem à matéria. Dentro da densidade da matéria, há uma grande quantidade de energia envolvida em volta de um átomo. E quando um átomo libera sua energia, como no caso da bomba atômica, é a energia que é liberada da mesma maneira. Quando nós giramos a imagem, isso parece a isso. As frequências baixas na parte inferior e conforme ela sobe, parece uma serpente, não é mesmo? Ela sobe à medida que as frequências se aceleram. Cada um desses tecidos pode processar uma frequência mais alta. Então, aqui está um bom exemplo de energia em movimento.